Bom dia, gente! Agora são 4 da manhã. Eu tô morrendo de sono, muito cansada, mas estou pronta porque hoje nós vamos começar o dia cedo para visitar Abu Simbel. Hoje a gente vai conhecer juntos o templo de Ramsés II e da sua amada Nefertari. E como vocês sabem, a gente tá no cruzeiro, né? Eu tô aqui no meu quarto no cruzeiro. A gente ainda tá parado aqui no porto em Assuã, mas depois que a gente voltar de Abu Simbel, ele já vai começar a se mover, subindo o Nilo em direção a Luxor, e paramos em Komombo. Agora a gente tá descendo, a gente vai descer pra recepção e encontrar a galera lá embaixo pra gente já partir pra Abu Simbel. São aí mais ou menos 2 horas, 3 horinhas de relógio até a gente chegar lá. É bem longe mesmo. O dia nem começou direito, a gente tá aqui com o nosso guia Mohamed. Mohamed vai fazer o passeio com a gente. Mohamed fala português muito bem, gente. Esse é o nosso ônibus exclusivo para nossa galera que tá fazendo tour com a gente. Bom dia! Bom dia, querido! Querido? E antes de sair às 5, Abu Simbel é uma cidade super pequena que só tem cerca de 40 mil habitantes. E uma curiosidade que o nosso guia Mohamed contou pra gente é que as casas das pessoas aqui são todas em cúpulas, são todas redondas. Para conseguir aguentar a temperatura muito quente, eles têm esse formato de casa que ajuda a refletir os raios solares e a manter a temperatura mais agradável dentro de casa. 20 metros. O Nilo sempre foi muito forte, muito abundante aqui no sul do Egito, principalmente aqui no sul do Egito, e as cheias do Nilo, desde a época faraônica, costumavam inundar muitas terras. E foi aí que o Egito decidiu construir uma represa, que é a represa de Assuã, para poder controlar essas cheias. Mas o Egito teve que construir uma segunda barragem, e foi aí que mais ou menos em 1960 que o Egito construiu a represa Alta de Assuã, a represa alta. E quando eles começaram a encher essa barragem, ela começou a extravasar e se formou o Lago Nasser, que é esse lago artificial. É muito bonito, muito lindo, mas tem um pequeno problema. Esse lago inundou diversas terras e diversos templos faraônicos, como por exemplo o templo de Philae, que a gente visitou ontem, e também o templo de Abu Simbel. Ele é gigantesco, enorme e também foi completamente engolido pelas águas do lago. E como que eles fizeram para tirar o templo de dentro da água? Porque agora o templo está aqui, a gente pode visitar o templo. O que aconteceu, Luana? Explica isso pra gente. Vamos até lá no templo que eu vou explicar tudo para vocês. Finalmente chegamos ao templo de Ramsés e ao templo da rainha Nefertari, que fica aqui do lado. Primeiramente, esse templo foi construído no século 13 a.C. Isso significa que ele tem cerca de 3.300 anos. Esse templo não foi construído para a adoração de um deus, como naquela série de Luxor que eu mostrei para vocês, os templos de Karnak e Luxor, que foram construídos para a adoração do deus Amun-Ra. Nesse caso aqui em específico, essas duas construções foram feitas como uma forma de memória. Então esse templo não é para oração, não é para oração, adoração de um deus, mas sim para lembrança de Ramsés e lembrança de sua esposa Nefertari. Esse templo foi construído aqui nessa região, mas não exatamente neste local. E por conta da cheia do Lago Nasser, que acabou inundando e afogou toda essa região, a Unesco acabou intervindo aqui na situação, porque ele é um patrimônio tombado, né? Os dois templos são patrimônios históricos mundiais tombados, então a Unesco é responsável por esses monumentos. Então eles vieram em uma missão aqui no Egito para poder remover o templo debaixo d'água. Eles tiveram que trazer vários maquinários e uma equipe enorme para poder cortar o templo da montanha, já que ele foi construído escorado em uma montanha. E depois que eles cortaram o templo da montanha e conseguiram separar, eles tiveram que fatiar o templo em mais de 1.200 pedaços, 1.200 pedras. E aí eles começaram a missão de colocar tudo de volta
no mesmo lugar, mas a 64 metros acima do nível do Lago Nasser. E a fim de preservar as características do local original do templo, a Unesco também criou uma montanha artificial. Foi construída uma cúpula ou arco de concreto e ferragens que depois foi coberta com pedras e areia para simular uma montanha natural, de verdade. Além das estátuas externas de Ramsés, também toda a parte interna, incluindo as salas e colunas, também foram relocadas dentro do penhasco, exatamente conforme o projeto original. Nessa imagem a gente pode ver a comparação do local original onde era o complexo e hoje está completamente abaixo do nível da água, e onde é o novo local onde a Unesco recolocou o templo. Esse projeto de resgate aos templos de Ramsés e Nefertari entraram para a história como um marco na restauração dos patrimônios históricos. Pelas fotos ou pelos vídeos, geralmente a gente não consegue ter essa percepção, mas eu vou ir lá pertinho e vou mostrar para vocês as linhas de corte que a Unesco fez para poder encaixar os pedaços do templo no seu devido local. Olha aqui, gente. Quando a gente chega próximo do templo, a gente consegue ver os cortes, as marcas de corte das pedras, tanto nessa direção quanto nessa direção também. E ó, tô pertinho. E Ramsés era um faraó que, pela história, né, pelos fatos históricos que a gente sabe, era um faraó que ele gostava muito de demonstrar poder. E aí ele colocou justamente na frente, logo aqui na porta do templo, 4 estátuas colossais de si mesmo, 2 de cada lado da entrada. E tem 2 motivos prováveis para qual ele escolheu justamente 4 estátuas. A primeira é de que ele provavelmente queria simbolizar que ele controlava os 4 cantos do Egito. E a outra é de que ele queria demonstrar as 4 fases da sua vida, desde que ele foi ao trono até ele ficar mais velho. E o templo de Ramsés tem basicamente 2 salas muito importantes. E esse salão que eu tô aqui, que é o primeiro, é justamente o salão onde é contada uma das batalhas mais impressionantes e mais importantes na história de Ramsés, que foi a Batalha de Kadesh. A Batalha de Kadesh aconteceu contra os hititas. Ramsés, ele tentou invadir essa região e ele foi enganado. Ele utilizava um espião para conseguir passar informações sobre o exército dos hititas para o seu exército, para ele conseguir se preparar. Quando ele chegou para a batalha, ele se surpreendeu, porque eles tinham se preparado sim e essas informações eram na verdade falsas. O que de fato aconteceu é que ninguém ganhou essa batalha e ele acabou se tornando um marco na história, porque foi através dela que Ramsés acabou propondo, junto aos hititas, um tratado de paz, para selar a paz entre os 2 lugares. E esse é considerado o primeiro tratado de paz da história do mundo. E como os faraós sempre gostavam de se representar da forma mais magnífica e perfeita possível, eles sempre se demonstravam muito fortes, em batalhas, sempre vencendo. E é justamente isso que a gente vê aqui nessas passagens da Batalha de Kadesh. A gente sempre vê o exército egípcio vencendo o inimigo. E a outra sala extremamente importante aqui do templo de Ramsés é essa sala considerada o santuário, onde a gente tem aqui no fundo 4 estátuas. Elas são 2 estátuas de Ramsés e 2 estátuas de deuses protegendo ele dos seus lados. E como vocês podem ver, tem uma luz aqui, uma luz artificial focando no rosto das estátuas, mas para simbolizar um fenômeno que acontece apenas 2 vezes por ano, que é a entrada do sol lá pela porta do templo, batendo diretamente aqui no rosto das 4 estátuas. Esse fenômeno ele foi na verdade calculado, ainda não se sabe qual tipo de cálculo que eles utilizaram para fazer isso, mas acabou resultando em um negócio mágico. Todos os anos, no dia 21 de fevereiro e no dia 21 de outubro, o sol costuma entrar por essa porta e bater exatamente no rosto das 4 estátuas.
Mas depois que o templo foi movido, como eu expliquei para vocês, essa data acabou movendo um dia à frente, se tornou dia 22 de fevereiro e dia 22 de outubro. E o mais interessante é que acreditam-se que essas duas datas não são datas aleatórias. A primeira data seria a data de nascimento de Ramsés e a segunda data seria a data em que ele subiu ao trono. A mais bela entre todas as belas, Nefertari. Nefertari era a esposa predileta de Ramsés II. Sim, porque ela não era a única. Ramsés foi casado oficialmente com mais de 35 esposas, cerca de 35 esposas. Mas Nefertari sempre foi muito especial para ele. Não é à toa que ela tem um templo exatamente ao lado do templo dele. Nefertari significa a bela entre as mais belas, ou a mais bela de todas. Nefertari, na verdade, se casou com Ramsés por uma estratégia política. E não por amor de verdade. O amor de verdade veio depois. Olha só como ela é inteligente. Nefertari era uma princesa da Núbia. Núbia era uma outra região, um outro reinado próximo ao Egito, que hoje é mais ou menos aqui nessa região do sul do Egito. Ele precisava conquistar essa área. Ele precisava conquistar a área núbia. Então o que ele fez? Ele se casou com Nefertari, que era a princesa dessa área, e ele acabou tomando conta de toda essa região, expandindo o seu reino para o reino núbio. E como eles acabaram virando um casal muito apaixonado, ele decidiu construir muitas coisas em memória a Nefertari, como por exemplo esse templo que é destinado exatamente à memória dela. E aqui a gente consegue ver logo na entrada 6 estátuas. Dentre essas 6 estátuas temos 3 de cada lado, 2 de Ramsés e uma de Nefertari no meio, em cada um dos lados. Isso porque, obviamente, ele gostava de aparecer muito, né, gente? Ele era, né? Ele gostava de aparecer mesmo, ele tinha que marcar presença onde ele estava, e também porque ele mostrava ali que ele estava protegendo a sua esposa, então ele estava em todos os lados dela, né? Ele protegia ela de todos os lados. E também tem hieróglifos na porta, contando assim, basicamente uma serenata de amor. Porque ali ele descreve várias palavras bonitas para Nefertari e diz que o sol nasce apenas para a beleza dela. Enfim, é uma obra de amor também, é uma obra de arte e uma obra de amor. Aqui no templo de Nefertari tem diversas passagens, tanto nas paredes quanto nas colunas, muito relembradas. Como, por exemplo, uma passagem que ela está sendo abençoada por 2 deusas. E essas 2 deusas são justamente Ísis, que é a deusa do amor, e Hathor, que é a deusa da simpatia, a deusa da música, a deusa da alegria. Isso tinha um significado, um simbolismo. Isso significava que ela pedia para essas 2 deusas que lhe desse a beleza de Ísis e lhe desse a simpatia e a alegria de Hathor.